Imagine um mapa que desvenda os mistérios do universo e as profundezas da alma humana. Esse é o tarô, esse baralho intrigante de 78 cartas, cujas origens se perdem entre o místico e o misterioso. Estamos falando de uma sabedoria que remonta às antigas práticas egípcias e que foi evoluindo ao longo dos séculos. Comecemos nossa jornada com um homem chamado Aleister Crowley, uma figura que não temeu mergulhar nos labirintos da magia e do ocultismo. Em 18 de novembro de 1898, Crowley foi iniciado na Ordem Hermética da Aurora Dourada e desde então adotou o moto Perdurabo, eu vou perseverar até o fim. A partir desse ponto, sua vida e seus estudos o levaram a um aprofundamento sem precedentes no estudo do tarô, especialmente nos arcanos, ou seja, as imagens simbólicas que comunicam grandes verdades universais. Durante suas viagens e estudos, Crowley foi incumbido pelos mestres de preparar o caminho para a Era do Novo Aion, um período de transformação espiritual profundamente alinhado com as revelações contidas no Livro da Lei, uma escritura sagrada que ele canalizou em 1904. Dedicando-se ferozmente a essa tarefa, Crowley revelou os segredos do tarô, que até então eram conhecidos somente por iniciados. Ele viu a necessidade de criar um novo conjunto de cartas que expressasse seu entendimento esotérico sem precedentes. Para isso, contou com a colaboração de uma artista talentosa, Frida Harris, que, impregnada pelo espírito essencial do tarô, uniu forças a Crowley e juntos empreenderam na criação de um novo baralho, o famoso Livro de Thoth. Entenda que o tarô não é um conjunto aleatório de cartas. É uma representação simbólica do universo e do caminho espiritual da humanidade. Os trunfos ou arcanos maiores são 22 imagens poderosas que refletem os mistérios mais profundos da existência, enquanto as cartas de naipe espelham o cotidiano, os desafios e as situações humanas comuns. O tarô é armazenado com signos e símbolos que refletem o amplo espectro da experiência humana, conectando o material ao espiritual, o consciente com o inconsciente. Criado sobre o esqueleto da tradição cabalística antiga, o tarô de Thoth de Aleister Crowley teceu conhecimentos da ciência moderna, matemática, filosofia e até antropologia, numa tentativa de englobar todo o seu conhecimento mágico de forma pictórica. Crowley percebeu em suas pesquisas que cada número não é simplesmente uma sequência lógica, mas uma entidade independente, carregando uma substância espiritual, moral e intelectual única. E com base nessa percepção, ele traçou meticulosamente correspondências entre os números, as letras hebraicas e os conceitos chaves do tarô, delineando um complexo, mas coerente sistema de sabedoria esotérica. Este primeiro passo que demos no livro de Thoth é a porta de entrada para um mundo onde o simbolismo, a história e o oculto dançam juntos numa valsa de conhecimento ancestral e revelações transformadoras. À medida que prosseguimos, prepare-se para desvendar cada segredo entalhado nas cartas e para entender como elas são muito mais do que simples papel. Elas são chaves para as portas mais misteriosas da compreensão humana. Continuaremos nesta jornada de exploração, não apenas desdobrando o conhecimento oculto, mas também conectando-o com a estrutura do cosmos e do ser humano, sempre guiados pelo legado enigmático de Aleister Crowley. Imaginem só, vocês encontram um livro misterioso e dentro dele, papéis antigos cheios de cifras e segredos. Pois isso não é a premissa de uma história de mistério. Aconteceu de verdade com um trio de maçons na Inglaterra do final do século XIX. Agora, se a curiosidade já está aguçada, mergulhem comigo nesta história intrigante sobre o tarô e sociedades secretas. No auge do interesse pelo ocultismo na Inglaterra, 3 maçons, Westcott, Woodford e Woodman, compraram, acharam ou receberam um livro com manuscritos cifrados por volta de 1884 ou 1885. Decifraram e descobriram ali o fundamento de uma sociedade secreta, além de relações profundas entre as cartas do tarô e o alfabeto hebraico. Esses manuscritos cifrados foram a base para fundar a Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade que buscava conhecimentos esotéricos e iniciação ritualística. Entre os documentos estava uma correspondência com uma certa Fräulein Sprengel, autoridade espiritual da Alemanha, que dava aval para o que viria a ser a Aurora Dourada. Após a morte de Sprengel, começou a busca pela sabedoria dos chefes secretos da Ordem, e Samuel Liddell Mathers anunciou que tinha feito essa conexão, tornando-se a cabeça da Ordem.
No entanto, as intrigas e a falta de novos conhecimentos autênticos desencadearam descontentamento, e em 1900, a aurora dourada original dissolveu-se. Porém, a busca incessante pelo verdadeiro conhecimento esotérico continuou, culminando com Frater Perdurabo, declarando ter conseguido contato com os chefes secretos em 1904. Detalhes sobre isso estão no livro The Equinox of the Gods. Num aspecto crucial da verdadeira interpretação do tarô, que fazia parte dos mistérios da aurora dourada, reside na colocação da carta de número 0. Tradicionalmente colocada entre a 20 e a 21, o insight foi colocá-la antes do número 1, dando sentido ao todo. Mais adiante, surge um enigma, o intercâmbio necessário das cartas 8 e Nens, e um ponto ainda mais enigmático, a carta que não corresponde à sua estrela astral. Frater Perdurabo lutou com essa questão até que mais tarde teve o lampejo, o imperador, carta Quor, e a estrela, carta 17, deveriam trocar seus lugares, estabelecendo uma simetria perfeita, quase como se uma mensagem profunda fosse codificada pelo próprio universo. Para encerrar, a narrativa retorna à reflexão sobre a Kabbalah, explicando a importância dos 10 números na representação do universo e introduzindo a arrumação de Nápoles e a árvore da vida. Vocês podem ver que estamos não apenas mergulhando em um mero sistema de adivinhação, mas explorando uma representação simbólica e filosófica do próprio universo, onde cada número, cada carta do tarô e cada aspecto da Cabala carregam em si a chave para mistérios mais profundos. Continue conosco nessa jornada, pois ainda há muito mais a desvendar nesse enigmático livro de Thoth. A jornada que embarcamos agora nos leva para um mergulho profundo no território vasto e misterioso da criação e da compreensão do universo. Imaginem só, começamos da mais básica das concepções, o nada, descrito pelos cabalistas como Ein Sof, uma espécie de vazio ilimitado, semelhante ao que entendemos por espaço. Para dar sentido a esse vazio, esses estudiosos antigos postularam que deveria haver algo mais, uma luz sem limites, conhecida como Ein Sof Or. Esse ponto de partida enigmático nos leva a questionar nossa própria existência. É como se houvesse um palco vazio à espera do primeiro ato do grande drama do universo. Nessa fase inicial, inexiste qualquer forma. Somos apresentados a condições abstratas, não a ideias concretas. O que acontece é um verdadeiro balé conceitual, onde o primeiro passo após o nada é a ideia do ponto, uma ideia pura de posição, sem partes ou magnitude. No contínuo desse raciocínio, o conceito do ponto por si só é incompleto sem uma referência, algo que o defina. Surge então a necessidade de um segundo ponto, e com ele, a linha, a primeira possível conexão. E ainda assim, essa linha não significaria muito sem uma forma de medir sua extensão. Para isso, precisamos de um terceiro ponto para definir a superfície, ou o que a matemática chama de triângulo, a base da geometria plana. E aqui, meus caros ouvintes, temos o precioso momento de consciência, a emergência do abismo. Não mais poderíamos continuar apenas no ideal. Para encontrar algo concreto, introduziu-se um quarto ponto essencial, formulando a ideia de matéria, o sólido. Com 3 pontos, temos uma superfície, com 4, um volume. E para definir a posição de qualquer desses pontos no espaço, utilizamos 3 eixos coordenados no que conhecemos como a compreensão tridimensional do espaço. A partir desse infinitesimal ponto de origem, ou melhor dizendo, desse conceito abstrato de espaço, se desenvolve algo que podemos começar a considerar como existente, algo que beira a ideia de matéria. Contudo, essa existência ainda é extremamente frágil, porque a única característica de um dado ponto é sua posição relativa a outros pontos. O próximo passo nessa dança cósmica de definições traz à baila a quinta ideia essencial, o movimento, que implica inexoravelmente a ideia de tempo. Sem mudança e sequência, nada pode ser sentido ou percebido. Intrigantemente, a partir desse ponto imóvel, agora com a capacidade de se mover e, portanto, com um passado, presente e futuro, temos finalmente um ponto que pode ser autoconsciente. E atingir a autoconsciência nos apresenta o número 6, o centro do sistema, capaz de experiência e de conhecer a si mesmo. Embora estejamos caminhando pelo simbolismo cabalístico, há momentos em que outras filosofias, como a Vedanta hindu, oferecem uma interpretação mais clara dos números subsequentes, 7, 8 e 9, os quais se associam ao ser, ao pensamento e ao êxtase, qualidades mínimas que um ponto deve possuir para ter uma verdadeira experiência sensível de si mesmo. Finalmente, chegamos ao número 10,
uma compilação desses 10 conceitos abstratos traduzidos em realidades, os Sephiroth, ou números, como chamados na Kabbalah. Curiosamente, esses 10 números são representados no tarô pelos 40 pequenos cartões. E quando falamos de tarô, não podemos deixar de citar os tradicionais 4 elementos fortemente presentes na simbologia antiga e medieval: fogo, água, ar e terra. Estes não apenas simbolizam tipos de energias espirituais puras, mas também são associados com certos estados de ser, como calma, atividade e escuridão passiva, oferecendo uma rica tapeçaria de significados e representações, inclusive na forma de letras no alfabeto hebraico, Shin, Mem, Aleph e Tau, respectivamente. Todos esses conceitos se entrelaçam em um complexo sistema simbólico e espiritual que busca oferecer respostas para as questões mais fundamentais sobre a existência e a natureza do universo. E é exatamente aqui que nos encontramos agora, no ponto de encontro da sabedoria ancestral e das questões modernas que ainda nos intrigam. Com isso em mente, sigamos em nossa busca pela compreensão, passo a passo, ponto a ponto, rumo ao entendimento do tecido do real e do conhecimento. Imagine uma tapeçaria tecida com os mais complexos símbolos do universo, uma trama que combina ideias abstratas sobre a existência, a criação e a essência de tudo o que é. Estamos mergulhando num oceano de conhecimentos ancestrais onde se encontra a arte do tarô e, especificamente, explorando o intrigante e multifacetado livro de Thoth. No trecho de hoje, vamos nos enredar nas teias complexas dos sistemas hebraico e pagão de símbolos representados nas cartas do tarô. Nessa jornada, as figuras paternas e maternas tomam forma nos arquétipos do rei, da rainha, do príncipe e da princesa. No entanto, os títulos podem variar. Rei e princesa também são conhecidos como cavaleiro e imperatriz. Esses títulos estão interligados ao doutrinário viajante, o tolo, aquele que conquista a filha do rei, uma narrativa ligada às antigas práticas de sucessão monárquica através da competição para ganhar o favor da princesa. A complexidade segue com a representação das forças primordiais do universo: o pai, cavaleiro, a mãe, o filho, príncipe e a filha, princesa, sendo distribuídas por meio de 4 naipes: bastões, fogo, taças, água, espadas, ar e discos, terra. Cada naipes, por sua vez, concentram-se em diferentes planos da existência. Por exemplo, o plano do fogo refere-se à essência espiritual, enquanto os planos da água, do ar e da terra correspondem, respectivamente, aos poderes criativos e transmissíveis, às qualidades mentais e morais e ao veículo físico que carrega os 9 aspectos anteriores. No que tange à estrutura do tarô, os 10 pequenos arcanos correspondem aos Sephiroth, que são as manifestações do divino em uma classificação que vai do 1 ao 10, refletindo uma ordem cósmica em 10 níveis. E os 22 arcanos maiores ou trunfos representam as forças dinâmicas entre esses níveis. Exemplos notáveis são os amantes, conectando a intuição espiritual ao ser humano, e a sacerdotisa, uma representação da pureza e da iniciação espiritual. Cada um desses trunfos do tarô carrega significados específicos, relacionados a elementos, planetas e signos do zodíaco, mas vai além de uma classificação científica, expondo aspectos peculiares e complexos do universo. É nesse ponto que os aspectos filosóficos transbordam e assumem a linguagem da arte e dos mistérios. Dessa forma, aprofundando-se nas camadas simbólicas e energéticas, se percebe que o tarô não é apenas um mapa do cosmos, mas um instrumento dinâmico de conhecimento, refletindo os ensinamentos dos guardiães da sabedoria humana para as épocas específicas. E nesse ponto, o tarô transforma-se em mais do que um código a decifrar. Ele passa a ser um convite à jornada da autodescoberta e da evolução espiritual. O que acontece quando um novo Aion surge e abala as estruturas do conhecimento que julgávamos eternas? No coração desse enigma está o tarot, o antigo e misterioso baralho de cartas que tem desafiado o tempo e a mudança. Mergulhem comigo nas páginas onde o tarô e os Aions entrelaçam seus destinos. Estamos explorando a essência desta arte divinatória sob o impacto do nascimento de um novo Aion, uma era que ocorre aproximadamente a cada 2000 anos. O símbolo que representa o Aion emergente é o duplo bastão, uma imagem que ainda guarda seus mistérios para os estudiosos futuros. A grande reviravolta em nossa história é que esses novos tempos têm trazido transformações tão radicais que segurar-se às antigas tradições seria como tentar vestir roupa de criança em um adulto. Simplesmente não servem mais.
Assim, as práticas e rituais ultrapassados foram descritos dramaticamente como negros, significando que perderam sua relevância e luz em um mundo que avança para a luz de novos conhecimentos. Diante dessa mudança sísmica, a tarefa que se apresenta é dupla. Por um lado, é imprescindível preservar os elementos fundamentais do tarô que permanecem inalterados pelas mudanças de íons, os aspectos eternos dessa ferramenta simbólica. Por outro lado, é crucial atualizar e reinterpretar as características do tarô que se tornaram obsoletas ou indecifráveis à luz do novo íon. A arte do progresso nos ensina uma lição valiosa. Manter intacto o que é eterno, enquanto adotamos uma posição avançada, quiçá até revolucionária, no que se refere a detalhes sujeitos à ação implacável do tempo. É nesse equilíbrio delicado entre o antigo e o novo, entre o perene e o efêmero, que o sábio e o estudante do tarô devem caminhar. E é agora que iniciamos nossa jornada, explorando como o tarô se adapta, sobrevive e floresce, mesmo quando o mundo que o rodeia se transforma de formas que mal conseguimos compreender. Vamos adiante então para desvendar ainda mais sobre esta arte fascinante e o seu lugar no íon atual. Continuamos imersos no primeiro capítulo de The Book of Thoth, onde cada página é um convite a ver além do véu do conhecido e do estabelecido. Imaginem um universo onde tudo é matemática e simbologia, onde a natureza não é apenas o que vemos e tocamos, mas uma tapeçaria intrincada de forças e energias ancestrais. Bem-vindos ao universo do tarô e sua conexão íntima com a estrutura do cosmos, conforme concebido pelos antigos. O tarô é, em sua essência, uma representação pictórica das forças da natureza, simbolizada por imagens tradicionais. No coração deste sistema está a figura do tarô como uma roda, a rota, que em um jogo encantador de letras também soletra Te-Arro. Isso reflete a visão de que o próprio cosmos é como um imenso carrossel zodiacal, onde cada estrela fixa, cada planeta e cada signo desempenham seu papel na grande dança celestial. No passado, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, com os céus orbitando em perfeita circularidade ao redor dela, um reflexo da natureza divina e imaculada em contraste com a imperfeição terrena. No entanto, a precisão da astronomia antiga nos surpreende. Eles divulgaram seus cálculos guardados a 7 chaves em termos místicos e números sagrados. A cada descoberta que exigia ajustes em suas teorias, como a correção do calendário que foi adiada até o tempo do Papa Gregório, eles recorreram à criatividade numérica para manter o alinhamento celestial em harmonia com suas crenças. Estes pensadores antigos perceberam o universo como uma dança constante entre 4 elementos essenciais: fogo, ar, água e terra. Mas não parem nessa imagem simplista. Eles foram muito além. Associaram a natureza complexa dos astros a esses elementos, otorgando-lhes características planetárias e zodiacais. O Sol, majestoso em seu brilho, não era apenas fogo por causa de sua luz e calor, mas também continha as qualidades dos outros elementos. Pode parecer confuso no início, mas essa complexa teia de relações entre os elementos, planetas e signos do zodíaco é esclarecida pela sabedoria antiga que via o macrocosmo do universo refletido no microcosmo do ser humano. Esse modo de pensar criou uma harmonia interna, uma aceitação da vida e da natureza que é dificilmente atingida por outros meios. Dentro deste quadro, os antigos também se apoiaram na ideia da dualidade, o masculino e o feminino, o yin e o yang. Tudo começava no zero, na inexistência, e daí surgiam as polaridades. Fundamentalmente, no universo só existem 2 ações possíveis: dividir e unir. Finalmente chegamos à árvore da vida, uma figura que deve ser gravada na mente de qualquer estudioso do tarô. É a estrutura sobre a qual todo o sistema do tarô se baseia. Este símbolo, esta árvore, por ser universal e infinitamente elástica, é um reflexo tanto da infinita variedade do cosmos, quanto dos mundos individuais que cada um de nós habita. Assim como a ciência moderna mostra, o tarô, embora seja uma verdade universal no abstrato, ainda é pessoal e singular para cada observador. Este é apenas o início de nossa jornada pelo tarô e sua dança com o universo. A cada carta, a cada símbolo, há um universo de significados a ser explorado e uma harmonia com o todo a ser alcançada. Continuaremos a construir sobre essa base sólida à medida que exploramos mais a fundo os mistérios do tarô. Imagine que o universo é um livro infinito, onde cada número é uma palavra e cada figura geométrica um capítulo novo. Intrigante, não é? Hoje atravessamos um portal,
onde os números são a chave para desvendar a verdadeira natureza da realidade. Esse é o mundo da Cabala e sua lendária árvore da vida, uma estrutura mística repleta de sabedoria escondida, que guarda segredos não apenas espirituais, mas que ecoam até mesmo nos corredores da física moderna. Nesse trecho, imergimos na crença central dos cabalistas. A realidade última é melhor descrita através de números e suas interações. Esta concepção tem raízes profundas e antigas, possivelmente compartilhadas com o pensamento de Pitágoras. O interessante é notar que até os pensadores da física matemática moderna têm se aproximado dessa ideia. Eles veem a realidade como um conjunto de 10 ideias interconectadas, tais como potencial, matéria e assim por diante, cada uma sem sentido próprio, a não ser quando vista pelo prisma das outras. Esse é um eco do que os cabalistas postularam há muito tempo. Na árvore da vida cabalística, tudo começa com o zero, representado de 3 maneiras, tal como o Tao se desdobra no pensamento chinês e como Shiva se manifesta através de Sakti na Índia. A partir desta noção de nada, desenvolvem os 10 números que estruturam a realidade conhecida. A sequência segue uma lógica de pensamento onde o número 1, conhecido como Kether, a coroa, representa um ponto de observação na luz infinita. Os outros números emergem da necessidade do pensamento, cada qual com qualidades morais, sensíveis e intelectuais específicas. Essa abordagem matemática da Cabala não é apenas teoria seca. Ela se une às experiências e tradições para adicionar peso a essa escola de pensamento. Da mesma forma que o DNA mental é passado de geração para geração, influenciado pelos grandes pensadores do passado como Platão e Aristóteles, as ideias da árvore da vida são moldadas por milhares de anos de sabedoria acumulada. E dessa sabedoria floresce o Tarot, conhecido como o livro de Thoth, uma ferramenta prática e mágica, moldada para encaixar-se perfeitamente na árvore da vida. Ao contrário da teoria puramente matemática da Cabala, o Tarot traz elementos mais terrenos, ligados aos astros e aos elementos. E cada carta é uma manifestação desse conhecimento acumulado, uma espécie de repositório de forças e significados que se entrecruzam, desde a raiz de cada elemento até a complexidade das influências astrais. A estruturação do tarô, suas cartas numeradas de 1 a 10 e os arcanos maiores que correspondem às letras do alfabeto hebraico, tudo isso revela uma mistura de ciência, arte e magia, refletindo um conhecimento que transcende a mera lógica e se entrelaça com uma percepção espiritual mais profunda. A Cabala e o Tarot juntos são, portanto, um mapa do universo e um manual de viagem por essas dimensões ocultas. Assim, com a árvore da vida como guia e o Tarot como bússola, os cabalistas se propõem a conectar o ideal com o real, transformando o abstrato em concreto e vice-versa. E embora existam lacunas e mistérios, cada ponto e cada caminho nesse esquema tem sua razão de ser, refletindo doutrinas e práticas de iniciação profundamente arraigadas na busca pela iluminação. Imagine-se mergulhando nos mistérios da sabedoria antiga, onde cada símbolo e cada número esconde um segredo que revela um pouco mais sobre o universo e sobre nós mesmos. Bem-vindos ao intricado mundo do tarô, em particular aos atos, ou arcanos maiores, as cartas de maior significado e profundidade nesse sistema místico de autoconhecimento. Aqui, cada carta é um universo em si, um mapa que nos guia pelos labirintos da vida. Agora mergulhemos especificamente na análise de algumas dessas cartas e como elas se relacionam com os conceitos cabalísticos e astrológicos. O tarô inclui uma gama de símbolos e correspondências, e tem muito a nos ensinar sobre os caminhos da sabedoria que cada arcano maior representa. O Atu de Taut, o Senhor da Sabedoria no tarô, nos remete a um tipo especial de chave, não aquelas que destrancam portas físicas, mas sim as que abrem os caminhos da conduta humana. Imagine que cada carta do tarot seja uma chave que abre uma porta diferente para o reino dos céus, revelando a rota mais direta para conquistá-lo com coragem e força. Dentro deste conjunto, a figura do imperador, associada ao número 4, é um símbolo de poder, autoridade e leis, ligada ao signo de Áries. Esta conexão é importante para entender o funcionamento interno do sistema do tarot e sua relação com as forças celestiais. Além disso, a justiça em trocar a correspondência da carta à estrela por o imperador é reforçada pela etimologia e pela lógica astrológica, que demanda ajustes e alinhamentos para a compreensão apropriada dos arcanos.
Nessa jornada pelos arcanos, vemos que a sabedoria não está em acumular conhecimento sem discernimento, mas em selecionar cuidadosamente aquilo que nos ajuda a navegar este complexo universo místico. A grande lição do taró é que precisamos entender profundamente cada elemento antes de podermos realmente aplicar seu conhecimento em nossas vidas. Portanto, enquanto exploramos o taró, é crucial não esquecer de considerar todas as suas atribuições. Cada detalhe modifica a forma, a cor e o uso da carta. Este ensaio, conforme prometido, vai se esforçar para incluir o maior número possível de correspondências ao descrever cada carta individualmente. Esperem por uma jornada onde cada parada é mais reveladora que a anterior, um passeio pelo jardim dos arcanos, onde cada flor desabrocha com o toque de uma sabedoria ancestral guardada a 7 chaves, e que agora, juntos, começamos a desvendar. Imagine um mundo onde cada objeto carrega consigo uma presença mágica, um universo onde até mesmo o simples ato de tirar cartas do tarô desvenda camadas sobrepostas de realidades. Estamos mergulhando numa visão de magia que perpassa todos os elementos da existência, e agora vamos explorar como cada carta do tarô se torna uma entidade viva dentro dessa rica tapeçaria de poderes antigos. Em nossa jornada pelo livro The Book of Thoth, estamos chegando à reta final da primeira parte, e aqui eu vou lhes contar sobre a natureza íntima do tarô em relação às artes mágicas de invocação e evocação, práticas que buscam a sintonia ou o comando de forças e entidades muito além da compreensão cotidiana. O tarô não é um simples baralho. Ele é um portal para se conectar com essências superiores e até mesmo com anjos, aqueles que governam as cartas e os seus significados múltiplos. Tomemos, por exemplo, a carta 5 de paus, conhecida como strife, ou conflito. Esta carta não é somente um pedaço de papel, mas a manifestação de energias elementares, zodiacais e planetárias. Ao decifrar seus atributos, podemos antever uma luta ou escolher o caminho da batalha. Aqui o mágico percebe que cada carta é mais do que um símbolo. É uma personalidade com a qual se pode interagir, um ser vivo no misticismo do tarô. Ainda mais fascinante é o Shemhamphorask, ou o nome dividido, relacionando-se diretamente ao supremo Tetragrammaton, o sagrado Singha-VH, e como a estrutura do tarô se entrelaça com as santas escrituras, gerando uma relação entre o divino, os 72 anjos e as cartas. Entretanto, é importante não nos perdermos em pedantismo e permanecer abertos ao vitalismo e à essência do tarô. Falar de tarot sem tocar no animismo seria ignorar uma parte fundamental de sua misticidade. Cada carta é vista como um ser animado, com uma força espiritual própria. No passado, não apenas os objetos naturais, mas também hieróglifos e símbolos eram vistos como entidades vivas, infusionadas com poderes próprios. Chegamos a um ponto-chave. Embora a ciência moderna tenda a descartar o imensurável, é justamente nessa área nebulosa que o fascínio pelo tarô se intensifica. Ao estudar o tarô, mergulhamos em um oceano de paradoxos, encontrando afinidades surpreendentes entre as concepções mais abstratas da matemática moderna e as especulações místicas dos alquimistas e videntes. Portanto, enquanto permanecermos no 9º trecho desta primeira parte, nos recordemos de que o tarô não é um simples conjunto de imagens estáticas, mas um labirinto vivo, um eco de um saber antigo que continua a reverberar nas práticas e nas compreensões contemporâneas. Aqui o mágico entende que ao lidar com o tarô, não está somente imergindo em antigas tradições, mas também tocando o véu que separa o visto do invisível, o medível do incognoscível, dando vida a cada carta que fala numa língua universal de símbolos e poderes. Podemos confiar nos místicos quando eles afirmam que o universo está repleto de mistérios insondáveis? Imagine uma época em que a ciência e a magia pareciam ir de mãos dadas, onde a busca pelo conhecimento era tanto um ato de fé quanto um experimento empírico. Estamos mergulhando nos segredos antigos e na sabedoria esotérica, onde o misticismo e a substância da vida se entrelaçam em uma dança eterna de possibilidades. Em nossa jornada à essência do místico, nós nos deparamos com uma crítica à piedade cega dos antigos sábios. Eles acreditavam que suas práticas misteriosas eram intocáveis, além do entendimento humano e, portanto, não passíveis de análise racional. No entanto, os praticantes da antiga arte da magia e os cabalistas ofereceram uma perspectiva inovadora. A inclusão da noção de medida. A ironia aqui se desdobra na maleabilidade das próprias unidades de medida,
que, embora literárias e circulares, não eram mais fugidias que as definições dos físicos modernos. A magia de então se apoiava em métodos empíricos e na precisão possível antes do surgimento da ciência como a conhecemos hoje. Os sucessos, como se revela, dependiam fortemente do talento individual. Assim como preferiríamos nos confiar à intuição de um médico nato, a nos submetermos aos experimentos rígidos de um laboratório. Vamos agora desvelar um contraste fascinante entre a química da antiguidade e a química moderna. Enquanto os antigos alquimistas contemplavam a substância em seu estado natural quase como se fosse um ser vivo, a química moderna tende a se concentrar no que é mensurável. Imagine entrar em um museu e visualizar fileiras de globos de vidro, cada um contendo substâncias químicas que constituem o corpo humano. Uma coleção longe de representar um ser humano, muito menos explicar as diferenças inerentes entre dois indivíduos. O texto ilustra esse contraste ao mencionar a análise do ópio e o isolamento de seus alcaloides pelos químicos do século XIX, uma tarefa comparada à curiosidade infantil de desmontar um relógio. Os alcaloides do ópio, como a morfina, embora eficazes, apresentam perigos substanciais em seu uso. A morfina é rápida e violenta em sua ação hipnótica, mas é também perigosamente viciante, e seus efeitos, muitas vezes, desastrosos. Os antigos magos poderiam dizer que a vida é a chave para uma relação respeitosa com o natural, algo que se perde quando tentamos simplificar excessivamente ou quando damos nosso primeiro passo matando aquilo que pretendemos entender. Diante dessas reflexões, os autores do tarô defendem métodos cuidadosos e não apressados de trabalhar com a natureza. As operações mágicas e alquímicas seguiam o ritmo gentil dos processos naturais, se opondo ao fervor impulsivo do progresso rápido. A sabedoria aqui é um eco da paciência e da sutileza exigida no cultivo das relações diplomáticas entre as cartas do tarô. Como pedras vivas, cada carta é um ente único, e o leitor é chamado a construir com elas um templo igualmente vivo. Partimos, portanto, do trecho introdutório e desviamos nossos olhares para o segundo segmento do livro, intitulado Os Atos, Chaves ou Arcanos Maiores, preparando-nos para mergulhar ainda mais fundo na tapeçaria intrincada do tarô e suas multifacetadas dimensões.